Olá pessoal, estamos aqui para trazer breves apontamentos com relação à pena de multa. Tá? É um assunto pouco estudado, mas que vem tendo algumas adaptações nos últimos anos. Então isso traz maior importância, seja para concurso público, para a atuação profissional do advogado da área penal e para os demais atores do direito. Por que eu digo isso? Na década de 90, nós tivemos a alteração legislativa e a jurisprudência veio assentando no sentido de que pena de multa é similar à dívida de valor, pena de multa ela não pode impedir a extinção da punibilidade, ela não pode ser transformada em pena privativa de liberdade, então a pena de multa ela foi um tanto quanto desvalorizada. Com o passar do tempo, esse foi o entendimento assentado na seção criminal do STJ. Com o passar do tempo, esse tema foi revisitado. Ela ganhou bastante repercussão na ação penal 470, o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal, onde, salvo engano, foi uma questão levantada pelo ministro Barroso, se eu não me engano, e foi debatida na corte, de que, peraí, pessoas com condição financeira que não pagam a pena de multa, vai ficar por isso mesmo, ela não paga porque não quer. A pena de multa ela é uma sanção penal, é uma consequência da condenação por um ilícito penal, ela não é uma dívida de valor comum, ela tem que ser tratada como tal. Esse tema ele foi revisitado novamente pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, que entrou em vigor no comecinho de 2020, ela renova essa interpretação dizendo, peraí, pena de multa é sanção penal, como sanção penal ela gera consequências de sanção penal. Dentre elas, ela tem que ser executada pela Justiça Criminal, as varas de execução penal ficam responsáveis por isso. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, foi alterada a competência de varas que atuam nessa área fiscal tributária para virar também vara de execução de pena de multa. Ela, a princípio, deve ser uma responsabilidade do Ministério Público, porque é uma sanção penal, e não havendo atuação ministerial, aí o órgão fazendário assume essa busca pelos recursos financeiros. Consequências disso: enquanto tem uma sanção penal que não é cumprida, o agente não pode ter a extinção da punibilidade, certo? Ele continua com a execução penal em aberto, ele continua com as consequências secundárias da condenação. Óbvio que ele não vai ficar preso por causa da pena de multa, mas ele vai continuar com suspensões de direitos, por exemplo, consequências do processo penal. Não começou o seu período depurador, porque ele continua com uma execução penal em aberto, ok? Então nós temos consequências práticas bastante importantes, que às vezes passam desapercebidas, tá? Com esse novo viés, que foi retomado pelo STF e mais recentemente pelo STJ, nós tivemos uma mudança de postura do STJ, que passou a julgar de forma diferente que entendeu a seção criminal no passado, para dizer, não, peraí, pena de multa é sanção penal, não é dívida de valor. Trago para vocês o RESP 1.850.903, quinta turma, publicação 28/4/2020, justamente dizendo que, ao contrário do entendimento passado da terceira sessão, o STJ vem entendendo que o inadimplemento da pena de multa não impedia a extinção da punibilidade, se ele já tivesse cumprido a pena privativa de liberdade. O entendimento atual é não, pena de multa é sanção penal, enquanto não cumprida gera consequências, tá? A outra situação que pode gerar discussão com relação à pena de multa, trazendo aqui alguns apontamentos rápidos e bastante práticos, é com relação à prescrição. Tem muita confusão no dia a dia forense a respeito da prescrição da pena de multa. Por quê? Se eu pegar a pena de multa aplicada isoladamente, por exemplo, uma contravenção penal, lá foi aplicada uma pena de multa, a previsão da sanção é a multa, a previsão da tipificação do preceito secundário ali da norma é a aplicação da multa, tal pena ou multa. Foi aplicada essa multa. Quando a multa é aplicada isoladamente, o prazo prescricional é 2 anos. Muito claro, está lá no 114.
o mesmo dispositivo do Código Penal fala que a multa, quando cumulativa com outra sanção penal, né, com a detenção, reclusão por tanto tempo, né, consequência da condenação, a prescrição não é de 2 anos, porque ela não é isolada, ela vai acompanhar a prescrição maior, que justamente é da pena privativa de liberdade, que é a prescrição mínima que nós temos no sistema processual brasileiro é 3 anos, tá? Então ela não é 2 anos, ela vai acompanhar a prescrição da pena privativa de liberdade. Até aqui, né, relativamente tranquilo, porque basta, né, estudar o direito penal e tem previsão expressa ali do 114, não tem muita discussão. A celeuma aumenta quando a gente fala da multa como pena substitutiva, como pena alternativa. Porque dentre as hipóteses ali do 43, 44 e seguintes do Código Penal, o juiz pode, naquelas condenações que não for reincidente doloso, que as circunstâncias do artigo 59 na dosimetria são favoráveis, não é ato violento, não é ato praticado com grave ameaça, que o juiz verifica que as penas substitutivas, as penas alternativas são suficientes como reprimenda penal, ele pode aplicar prestação de serviço comunitário, limitação de final de semana, restrição de direitos, limitação de final de semana, prestação pecuniária, acho que eu já falei, e multa. É uma forma de pena substitutiva. Nessas hipóteses, o cidadão ele foi condenado a pena de 2 anos de detenção, por exemplo, 3 anos de reclusão. Mas ele preenche os requisitos do 43, 44 do Código Penal e o juiz substitui por pena alternativa. Por exemplo, foi condenado a 2 anos, ele recebe lá uma prestação pecuniária, né, são 2 penas substitutivas nesse caso, e a outra é a multa. E se essa multa não for paga? E aqui é a grande discussão, aqui é o ponto maior de polêmica. E o condenado, né, o sentenciado, não paga essa multa. Qual que é o prazo prescricional? 2 anos? Ou vai ser o prazo, considerando os 3 anos, eu vou substituir lá no 109, né, do Código Penal? Nessa hipótese de pena acumulativa fica um pouco mais fácil, porque eu vou me socorrer do 114 e vai dizer, não, peraí, ele foi condenado em 3 anos, tem a pena de prestação de serviço comunitário e a pena de multa como penas substitutivas, então não é 2 anos, eu vou utilizar, né, porque eu tenho penas maiores. Mas e se eu tiver uma condenação em 1 ano e é substituída só pela pena de multa? E daí? Eu vou utilizar os 2 anos do 114, ou eu vou utilizar os 3 anos porque foi uma pena de 1 ano substituída por pena de multa. Nesse sentido, a gente tem um julgado de publicação bastante atual, né? Publicação no dia 19 de outubro agora de 2020, relatoria da ministra Laurita Vaz, dizendo que no caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, o prazo prescricional será aquele referente à pena privativa de liberdade. Correto? Porque ele teve a condenação em pena privativa de liberdade substituída pela multa. Quando ele não cumpre, o que deve acontecer? É a reconversão. Então aquela pena de multa volta a ser pena privativa de liberdade para ele cumprir no regime aberto, e as consequências aí do seu descumprimento. Então não fica existindo essa pena de valor, né? A pena de valor, essa pena de multa substitutiva, ela foi aplicada como uma alternativa mais benéfica ao acusado. Se ele não quer fazer uso dessa vantagem, vai ser reconvertida e ele vai cumprir a pena em regime aberto, por exemplo, com privação de liberdade, com limitações, etc. Ou seja, dentro desse nosso foco aqui da prescrição, eu não vou utilizar o 114, mas vou usar a pena da sentença lá no 109. Tá ok?